Olá, pessoal. Olá. Boa noite para todo mundo que está aqui entrando. Sejam todos bem-vindos para mais uma live da nossa clínica L'Harmonie. Sejam todos bem-vindas. Espero que todos estejam bem aí, aguentando firme essa situação de pandemia de Covid-19. Boa noite para todo mundo. Eu vou convidar aqui a doutora Maria Celeste, que já está aqui conosco, para a gente começar a nossa apresentação de hoje. Só um minutinho. Opa, um segundinho só. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bem, que seus familiares estejam bem também. Estou convidando aqui a doutora Maria Celeste para poder entrar aqui junto conosco. Olá, boa noite, Amélia Freitas, boa noite, Tiele, boa noite todo mundo, sejam todos bem-vindos. Espero que hoje a gente consiga ter uma conversa bem boa sobre esse nosso assunto de hoje, que é o manejo dos sintomas de menopausa. Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindas. Estou aguardando aqui a doutora Maria Celeste para a gente poder começar a nossa apresentação, para que a gente possa começar a falar sobre o manejo dos sintomas climatéricos, manejo dos sintomas de menopausa. Olá todo mundo, sejam todas bem-vindas. Vamos ver se a gente consegue aqui aguardar a doutora Maria Celeste. Oi, doutora Maria Celeste. Enviar uma solicitação para participar do seu vídeo. Opa, vamos ver. Doutora Maria Celeste. Pronto, aqui. Recebemos a doutora Maria Celeste aqui agora. Sejam todos bem-vindas, meninas. Boa noite para todo mundo. Olá, Maria Celeste. Tudo bom? Agora deu certo. Tudo deu bom? Certo. Esse Instagram é novo para todo mundo, pelo menos para mim, né, Maria Celeste? É que eu acho que o teu convite não tinha chegado para mim. Eu tive que pedir para tu me aceitar. Mas tudo certo, sem problema. Muito obrigada, doutora Maria Celeste. Seja bem-vinda. Queria dizer para vocês todos, Maria Celeste, esse é um projeto aqui da gente de Florianópolis. Há pouco tempo, Maria Celeste, eu escutei um grande pesquisador dizendo que a gente tinha que tirar os professores de dentro das universidades. A gente tem que trazer os grandes nomes para perto do nosso público, porque a mídia social ela é muito democrática, né, Celeste? Todo mundo fala tudo o que quer, e aí as pacientes da gente acabam sendo bombardeadas por informações de baixa qualidade. Então a ideia da gente aqui, meninas, é trazer os melhores nomes, e a ideia da gente, Maria Celeste, é mostrar para os nossos pacientes o que é um bom médico, como um bom médico se posiciona, como ele é sensato e quais as orientações dele em relação aos assuntos mais comuns. Então a ideia é poder trazer, eu estudei em escola pública, eu me sinto em obrigação de fazer isso, é trazer grandes nomes para falar para as nossas pacientes aquilo que elas precisam ouvir. Então por isso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Adri, eu agradeço muito aí as tuas palavras também e concordo integralmente. Eu acho que a nossa função de poder transmitir aí uma informação de qualidade, eu acho que é primordial. E a gente sempre se preocupa muito, porque hoje em dia a gente está vivendo um momento que todo mundo tem acesso a todo tipo de informação e muitas vezes as informações vêm fantasiadas, né, e vem que nem aquela lobo na pele de cordeirinho, né, então a gente acha Sim. que é uma coisa super bacana, é uma pessoa assim assada, vem cheio de adjetivos, e no fim a gente vai olhar mais de perto e ver que aquilo tudo não vale nada, né, então tem que ter cuidado. Eu acho que é importante, que bom aí a tua função de poder divulgar coisas de valor, eu acho que é super importante. Agradeço muito aí o convite para poder participar com vocês. Vai ser um prazer, tá? Fico Parabéns feliz, aí pela atividade. Meninas, prestem bastante atenção que hoje a gente tem alguém super gabaritado. A doutora Maria Celeste, ela é
professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de ginecologia e obstetrícia, e chefe da tocoginecologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, estou apresentando a doutora Maria Celeste para vocês, então prestem bastante atenção que a gente vai falar coisas bem legais. Então, começando aqui, Maria Celeste, a ideia, então a gente, como mastologista, tem um grande público de pacientes com câncer de mama, então a gente vai falar de menopausa hoje, de manejo de pacientes de menopausa, mas a gente vai passar aqui por algumas etapas antes de chegar nessa questão da paciente com câncer de mama. E a primeira coisa que eu queria que você dissesse para nós é como é que você aborda, porque a gente sabe que a menopausa é uma fase normal da vida das mulheres, né? Então, como a gente menstruou a primeira vez, engravida, entra na menopausa, mas a gente também sabe que ela traz prejuízos para a massa óssea, cardiovascular e etc. Qual que é o momento, Maria Celeste, que você orienta a sua paciente no consultório, que ela tem que estar preocupada com essa... Quando que ela deve fazer uma investigação? Quando ela deve estar preocupada se ela está entrando na menopausa ou não? Qual que é o norte que a gente deve dar para os pacientes? Muito boa, ótima pergunta, eu acho que é super importante, né, Adriana? Eu acho que, primeiro, como tu colocaste muito bem, a menopausa é uma função, é uma parte fisiológica, né, da nossa, que nem a gente entra na puberdade, né, quando lá na adolescência, um pouquinho antes começa, né, a produção dos hormônios, chega um momento que eles diminuem e param, né, quase somem, né, do nosso corpo. E não necessariamente isso significa uma doença, tá? Então, tem algumas alterações que vão trazer sintomas, outras alterações poderão, para algumas mulheres, trazer algum prejuízo, mas tem lá um percentual de mulheres que passam muito bem por esse período e podem até, né, praticamente não ter nem sintomas, que é aquela coisa que a gente vai certamente mais adiante falar um pouquinho, calorão, depressão, enfim, insônia. E também, às vezes, não é afetada a massa óssea dela, ela pode não ter osteoporose, ela pode não ter, assim, um grande prejuízo no seu organismo em função da queda dos hormônios. Então, na realidade, o que a gente sempre orienta, né? A avaliação com o seu médico, com o seu clínico, com o seu ginecologista, ela é contínua, né? Eu acho que não existe, assim, uma idade que a partir daqui eu tenho que necessariamente ir porque eu poderei estar entrando na menopausa. A gente sabe muito bem a importância, né, das avaliações periódicas, né, para prevenção, e tu mais do que ninguém aqui tem autoridade para falar da questão da mama, né, da parte do colo do útero, da parte também, né, de peso corporal, que a gente como ginecologista acaba muito também acompanhando, né, e todas as manifestações ou disfunções que podem acompanhar a mulher em qualquer faixa etária, né, então, segmento com o seu gineco, sempre. E, especialmente por causa disso, ela vai ir se ela tiver sintoma. Quais são os sintomas iniciais? Os mais precoces é a alteração menstrual, né? A menstruação que era super mega regular, claro, se ela não está tomando uma pílula, né? Não está fazendo nenhum método que altere o ciclo. Ela vai notar que a menstruação começou a falhar, ou começou a vir mais frequente, ou começou a dar alguma mudança. Então, esse é o mais precoce de todos que a gente chama. Ela já vai consultar para ver o que está acontecendo. É normal, não é normal? Mas as coisas vão sendo acompanhadas na medida que elas aparecem, né? Então, assim, não tem uma indicação de fazer, né, uma avaliação necessariamente neste momento, né? Mas a sintomatologia, ela, vocês sabem muito bem, ela é bastante comum. Então, para algumas mulheres vai ser importante a ponto dela talvez até ir numa consulta além daquela que ela normalmente costuma ir, né? Então, é importante estar atenta para isso. Claro que tem outros pontos, né, da osteoporose e tal, que também vão estar elencando aí uma mulher que tem que estar com controle maior, né? Tem história familiar de osteoporose, minha mãe teve uma fratura. Bom, essa mulher tem que estar fazendo uma avaliação mais de perto, né? Mas não é a maioria das mulheres. Ok, doutora Maria Celeste, vou só fazer uma pequena pausa. Tem grandes famosos aqui nos acompanhando, meninas. Ai, que bom. E eu preciso mandar um beijo pro doutor Alfredo Barros, que é um grande mastologista de São Paulo, que está cheio de perguntas aqui. Doutor Alfredo, vou fazer. As meninas também estão fazendo suas perguntas e eu estou anotando todas, mas a gente vai aqui numa ordem. A doutora Maria Celeste disse, meninas, procurem ginecologista, ponto. E à medida que vocês vão tendo sintomas, o ginecologista vai identificar o momento dessa investigação.
Então, vamos imaginar, Celeste, que a nossa paciente entrou na menopausa e ela está lá morrendo de preocupação com relação ao que vai ser da vida dela a partir desse momento, né? O que vai ser do osso, o que vai ser do coração. Quais são as orientações? Porque não necessariamente, tem uma coisa que eu escuto muito no consultório, que é eu vou começar a tratar antes de ter problemas, antes da menopausa. Eu tenho que começar a prevenir a menopausa. Existe tratamento preventivo para a menopausa, Celeste? Não. Não. Na verdade, preventivo para o evento, que seria os hormônios diminuírem, não tem nada, né? Porque é dentro do processo fisiológico, o ovário está lá com seu número de óvulos, né, que produzem os hormônios determinados. E vai chegar um momento que eles vão parar, porque eles não têm mais população para trabalhar, então eles param. Então não tem um medicamento que faça evitar essa situação. Não existe. Inclusive, uma pergunta que a gente sempre ouve: a pílula anticoncepcional, no momento que ela inibe a ovulação, será que eu vou estar economizando os meus óvulos e aí quando eu parar a pílula eu vou ter mais 10 anos de função no ovário? Não, não muda nada. Tá? Os óvulos vão se gastando e chega lá naquela idade média ali, 48, 49, 50, a menopausa, né, na grande maioria das mulheres vai ocorrer. Então, assim, não existe um tratamento preventivo para evitar o que acontece lá dentro do ovário. Ponto. Tratamento preventivo para as consequências que vão acontecer depois da menopausa, e aí a gente, né, podia assim dividir em coisas mais agudas, seriam esses sintomas que a gente já mais ou menos, né, falou ali da alteração menstrual, da questão do calorão, às vezes o sono diferente, o humor diferente. Essas coisas elas vão ter que ser vivenciadas para a gente verificar qual a necessidade de entrar com alguma coisa, né? Então isso eu acho que é importante, né, ficar assim registrado. Claro, se uma mulher tem necessidade de anticoncepção, ela se adapta super bem com uma pílula, ela não tem contraindicação a fazer uso da pílula, ela poderá manter o uso dessa pílula até lá por volta dos 50, se for uma pílula adequada, o seu médico ginecologista ok, tá? Não é fumante, não tem nenhuma doença, pode. E ela, em estar mantendo o uso da pílula, ela talvez não vá nem perceber quando esses sintomas poderiam estar surgindo. Problema nenhum. Mas não fazer uso, né, com esta finalidade exclusiva, né, para fazer prevenção. Isso aí. Entendi. Né? E do ponto de vista do que não é remédio, Celeste, então assim, a gente entendeu que tem as mulheres que vão chegar na menopausa com sintomas e essas precisam de cuidados. Sem ser tratamento de remédio, qual que é a orientação? Porque a gente imagina assim, vou entrar na menopausa e vou ganhar peso. E elas acham que é eterno, vai ganhar um monte de peso. Então, qual que é a orientação que você dá para a paciente em relação a essas questões comportamentais? Ela vai ter que mudar a vida dela, né, para essa fase. Eu vou te falar, super importante pergunta, tá? E eu ri, por quê? Porque realmente o maior temor, mas concorre com câncer de mama, né? Mas é ganhar peso e ter alguma coisa na mama, né? Aí a gente está falando de duas coisas que realmente as mulheres têm muito temor, né? Isso eu acho que é uma realidade. E, na verdade, tu colocasse, mas ela tem que mudar a vida dela nesse momento. Não, ela já tem que estar, de preferência, mudada ao longo da sua vida. E aí eu acho que vem um ponto importante, né? E às vezes eu brinco, porque as mulheres, em geral, elas costumam reclamar, puxa vida, que coisa, né? A mulher sofre, né? A mulher tem que engravidar, a mulher tem filho, depois a mulher ainda entra na menopausa, né? A gente tem desvantagem. Na verdade, eu digo o contrário. Eu acho que primeiro que a gente tem essa possibilidade de passar por todos esses ciclos, né, de vida. E além disso, chegando na menopausa, é um stop para reflexão. Como é que as coisas estão? Tá ok do jeito que eu estou fazendo? Estou cuidando da minha vida, do meu corpo, da minha mente, de como eu estou fazendo e levando a minha vida. Tá bem assim? Tem que mudar? Ou vou manter assim? E aí essa questão do peso é muito importante, porque tirando um dogma aí que existe, que a menopausa faz as pessoas engordarem, isso não é verdade. A gente tem vários estudos que acompanham aí um número enorme de mulheres, né, nesse período da transição, antes da menopausa. E
passando na menopausa e depois. E o que que a gente vê? Entrar na menopausa não faz ninguém engordar. As pessoas, mulheres, mas também os homens, vão engordando à medida que vão avançando na faixa etária. Por dois motivos, pelo menos, bem rápidos. Um, que as pessoas em geral começam e comem mais, tem mais oportunidade, tem mais momentos, enfim. E dois, a gente gasta menos energia, né? Então, o nosso metabolismo basal, tanto de homem como de mulher, se reduz com a idade. A menopausa em si, eu te digo que talvez poderia se apontar como corresponsável para aquelas mulheres que acabam tendo muita alteração de humor, com depressão, com ansiedade, e que nesse momento acabam, então, muitas vezes ingerindo, né, ou quantidade ou qualidade de comida inadequada e não fazem atividade física, que é um ponto fundamental. Então, eu acho que são duas coisas que a gente sempre tem que estar chamando atenção, e por mais que a gente fale, e por mais que as pessoas saibam, e as pessoas leiam, e as pessoas tenham conhecimento, ainda é difícil mudar. São hábitos de vida que as pessoas têm que ter aquilo muito dentro da sua realidade, que é manter o seu peso dentro de um controle, e isso, o ideal é que a pessoa mantenha isso ao longo da sua vida, é óbvio. Mas se chegou lá na menopausa e verificou, puxa, eu já estou acima do meu peso, então eu tenho que agora, por isso que eu digo que é um sinal legal, a menopausa é o momento de tu chegar e ver, puxa vida, estou engordando devagarinho, cada ano está subindo um pouquinho, chega, vamos fazer uma coisa para mudar. Bem sabe, né? O quanto que o aumento de peso está relacionado com uma série de doenças, inclusive com a questão do câncer de mama, né? Então, acho que são coisas que a gente não pode se cansar de falar, porque realmente são muito importantes. E o benefício da atividade física é fundamental, né? Tanto para a questão física do corpo, como para a questão de humor, né? Para a questão de prevenção de Alzheimer. É interminável, a gente começa a listar, né, os benefícios, não tem fim. Então, eu acho que realmente é extremamente importante a gente poder, né, como tu trouxe aí na tua pergunta, esse item da gente cuidar da mulher nesse momento e claro, nesse momento, de preferência que já venha vindo cuidado, né? Mas se não foi, sim. Vamos lá, é agora, é a hora, é agora. Né? Ótimo. A doutora Celeste, então, está dizendo, meninas, que menopausa não é só remédio, que aquilo que a gente fala para vocês de exercício e cuidar do peso é muito importante. Então, a doutora Celeste falou da mama ali, aumenta o risco de câncer de mama e todo o resto que ela disse ali. Então, começa... Eu vi que tem várias perguntas sobre os sintomas da menopausa, então vamos tentar entender que nós estamos falando de tratamento de menopausa e começou fazendo exercício e cuidando da alimentação e peso. Então, esse é comportamento. Tem uma pergunta ali, Celeste, sobre beijo para todo mundo que mandou beijo aí. Eu estou de olho nas perguntas. Tem uma pergunta ali sobre sou fumante, que eu acho que eu vou ter que fazer isso, né? Mas eu acho que eu não posso usar reposição hormonal, então tem alguém que fez essa pergunta ali, então eu acho que a resposta, né, doutora Celeste? Que acha? O fumo é importante, tá? Eu falei do fumo quando a gente estava falando de pílula anticoncepcional. Então, fumo e pílula anticoncepcional, depois dos 35 anos, não convivem, tá? Então, para as mulheres que fumam, depois dos 35 tem que parar a pílula. Mas aí vem uma coisa muito diferente e importante. Os hormônios que são usados lá na menopausa, eles são diferentes dos hormônios que tem dentro dos anticoncepcionais, né, habituais, da terapia hormonal. Claro que o fumo não é bom para ninguém, todo mundo sabe, não precisamos nem perder aqui também, né, Adriana, tempo para falar que o ideal é que as pessoas não fumem, né? Mas a fumante, ela pode fazer uso, e aí a única coisa que a gente prefere é fazer uso não do hormônio natural, que se usa na menopausa, mas não através da via oral, não através da boca. Então a gente prefere fazer uso através da pele. Mas não tem contraindicação não, tá? Ok, pessoas. Então, seguindo aqui, doutora Maria Celeste, meninas, tem várias perguntas de sintomas, nós vamos chegar ali, tá? Então, nesse sentido, eu vou responder a pergunta que vem na ordem, perguntar a pergunta que vem na ordem, doutora Celeste. Então, partindo para os remédios, né? Mulherada aqui tá doida para saber como é que é. Então, vamos pensar naquela mulher que tem sintomas
E agora a gente, porque quem não tem sintoma, a doutora Celeste disse que não precisa tratar. Quem tem sintomas ou alguma causa médica, a gente vai tratar, e nós estamos falando de remédio agora. E aí o doutor Alfredo, e teve algumas outras perguntas ali, Celeste, entrou num assunto bem delicado, que infelizmente tem sido cada vez mais recorrente no consultório, que é o paciente que nessa fase da menopausa começa a ficar desanimado, com baixa libido, indisposição, vou colocar um chip da beleza, que é um anticoncepcional, e ao mesmo tempo vou ficar com disposição, vou melhorar minha libido e vou emagrecer. Então, o doutor Alfredo perguntou, algumas meninas também perguntaram, então eu queria que tu me desse a tua opinião de especialista sobre o chip da beleza como medicação hormonal. O que você acha disso? Olha, eu sou até um pouco suspeita para falar, porque eu sou super contrário, tá? Inclusive, quando eu fui aí presidente da Sociedade Brasileira de Climatério, há uns anos atrás, e no ano passado, não, no ano retrasado, em 2019, eu presidi também, junto com o presidente da FEBRASGO, né, o Congresso Brasileiro de Gineco-Obstetrícia, que foi aqui em Porto Alegre, e eu não quis que participasse na área de exposição e nem que tivesse apresentação, né, do grupo que faz uso desse chip, né? Por quê? Porque é um implante subcutâneo de uma substância que ela não é comercializada aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, como ela não é usada comercialmente, né, fora daqui também. Ela não é uma medicação que tem algum tipo de certificação, né, da Anvisa. Hoje todo mundo conhece a Anvisa, né? Todo mundo ficou íntimo da Anvisa com o corona. Graças ao né? Covid. Ainda bem, né? O corona nos ajudou para algumas poucas coisas, mas enfim. A Anvisa é o nosso órgão, né, que regulamenta todas as medicações que são usadas aqui no Brasil, que certifica se elas estão de acordo, se estão, né, bem, se elas não apresentaram efeito adverso, se elas podem ser vendidas aqui no Brasil e usadas pelas pessoas. Esse chip nunca foi aprovado como medicação comercial, tá? Ele é praticamente como se a gente fizesse uso de quê? De uma substância que foi feita numa farmácia de manipulação, né? Então, a gente sabe que essas substâncias assim, feitas, elas não têm um controle, né, super fino de quê? Da concentração do que tem ali dentro, de quanto tempo exatamente aquilo ali dura, de qual é a distribuição no organismo de pessoas que têm 40 quilos ou de mulheres que têm 110 quilos. É igual? Qual é a dose que chega na mama, no útero e nos outros locais? Né, que efeitos adversos isso traz? Não tem nenhum artigo publicado. Hoje a gente também conhece os artigos e a literatura aí por causa do Covid. Não tem nenhum artigo publicado do uso dele controlado para saber, comparado com mulheres que usaram qualquer outra substância, nem sequer de mulheres que usaram só o chip, para saber se em um ano o que aconteceu, em 6 meses o que aconteceu, se em 4 anos de uso, que trocou e botou outro, ninguém sabe nada. Então, eu acho uma viagem, eu acho assim uma coragem de quem opta por isso, porque é um tiro totalmente no escuro, né? Eu não recomendo, né? E eu sempre coloco exatamente isso que eu acabei de falar aqui para as minhas pacientes. E aí, Adriana, que eu estava colocando, porque o que aconteceu com esse chip? Ele veio por um professor universitário que já está falecido hoje, mas enfim. E isso iniciou, né, na Bahia, e isso acabou virando, claro, né, um uso comercial grande, né, apesar de não ter essa certificação que nós estamos comentando, e não ter publicações a respeito também. Mas isso entrou em congressos médicos de uma maneira muito forte. Por quê? Porque a empresa que fabrica isso, ou uma delas, enfim, ela paga um valor para poder estar dentro de um congresso, e aí ela tem lá, né, uma área que ela expõe esses produtos, e mais do que isso, muitas vezes é dado uma aula, um espaço, para mostrar como é que funciona, como é que insere, claro que pagando. E aí, que eu te digo que eu não quis que isso acontecesse, e acho que não se deve estimular, né, esse tipo de material.
Então é isso, em resumo, eu sou super contrária. Tá. Na verdade, meninas, vocês prestem bastante atenção que a gente trouxe o presidente da Endócrino, Celeste, que falou isso. Vocês estão escutando de um nome super conhecido da ginecologista, ele está falando a mesma coisa. Então está na hora da gente prestar um pouquinho de atenção nos bons nomes, Celeste, essa é a ideia, e julgar um pouquinho melhor. Então tem que usar hormônio, né, Celeste? Vamos usar o hormônio direito. Esse não é o caso, né? E é engraçado, Celeste, que eu tive uma paciente agora com câncer de mama que ela teve que tirar o tal do chip da beleza. Então colocaram o chip na pele dela. Câncer de mama tem que bloquear o hormônio. Quem disse que achava? O tal do chip para tirar não achava. Então a paciente com câncer de mama, com o chip liberando hormônio, e a gente sem controle nenhum disso. Então é um relato de que não é só o que a gente pensa, realmente pode representar um perigo, né, Celeste? Claro. E alguém os eventos adversos, ninguém conhece, não se sabe, né? Eles não estão descritos, se não foram feitos, não foi feito um controle. O que a gente faz, né, Adriana, quando vai lançar uma medicação, o que os laboratórios sérios fazem, né? Pegam lá um número grande de mulheres, né, ou de homens, enfim, mas a gente está falando em mulheres, né? Metade que sejam muito parecidos, metade vai usar aquela coisa que a gente quer estudar, metade vai usar o placebo, aquela função sempre, e aí a gente vai fazer exames de laboratório, vai fazer consultas, reconsultas, volta em um mês, volta em 2, volta em 3, e assim a gente vai acompanhando, no final junta tudo aquilo e vai ver, foi bom, não foi bom, teve algum problema, surgiu alguma coisa, isso nada, não existe, nunca foi feito. Espetáculo. E alguém também perguntou, doutora Cristina Barreto, aqui, meninas, eu vou reproduzir a pergunta de todos, já vou entrar nelas. A Cristina falou do bioidêntico, Celeste, que também é outra coisa muito comum. Eu não tenho visto muita paciente tomando medicação hormonal comum, muita paciente usando bioidêntico. Eu queria saber também a sua opinião sobre essa medicação. O que aconteceu com o bioidêntico? Ele tomou uma carona muito grande com a questão de ter, entre aspas, esse nome de bioidêntico, que seria o quê? Igual ao biológico, igual ao natural. Só que, de novo, ele entra naquela classificação de hormônio, de medicação manipulada, que a gente tem um pouco, né, de dificuldade de ter absoluta certeza se aquela medicação está sendo elaborada com aquela concentração que a gente está pedindo, né? Se tem a estabilidade, o que a gente fala de estabilidade, né? O pessoal que mora mais aqui na região sul, ou mora mais no norte, onde é um calor o ano inteiro e é super úmido. Aqui a gente tem, às vezes, né, 2 graus, depois a gente no verão tem quase 40 graus. Será que essa medicação resiste a tudo isso? Os medicamentos que a gente compra em farmácia, usualmente todos têm esse tipo de certificação. Os elaborados em farmácia de manipulação, a gente não sabe como é que isso funciona, né? Então é a concentração, é a origem daquele sal de onde ele é comprado, como é que é feito isso. São uma série de questões que sempre se deixam no ar. E os hormônios bioidênticos entram nessa carona do ser natural, mas eles são feitos nessas condições que eu acabei de falar, de manipulados. E o que eu acho mais, assim, que eu me questiono, Adriana, é que a gente tem para venda na farmácia, né, que são certificados pela Anvisa, que foram aprovados também nos Estados Unidos pelo FDA ou na Europa pelo órgão deles, igual aos idênticos. Então a gente tem o 17-beta-estradiol, que é o estrogênio que é produzido pelo ovário. A gente tem a progesterona natural, que é produzida pelo ovário. E a gente tem alguns derivados também que são quase iguais a esses naturais. E que estão certinho, a dose certinha, a absorção é bem feita, é tudo direitinho. Então, por que tem que usar o bioidêntico, né? Que, para mim, só tem desvantagem, tá? Quando, inclusive, eu tenho o natural, que pode ser utilizado, e é absolutamente idêntico ao hormônio que é feito pela mulher quando ela ainda produzia. Então, não tem porquê. Não tem porquê. Super sabe? Claro, né, meninas? Super claro. Então, vocês têm que procurar o ginecologista de vocês
um ginecologista que tenha conhecimento da informação. A doutora Celeste está falando com peso, isso é um jeito seguro de falar, vocês têm que reconhecer isso. E não, no mundo não mudou tanto. As medicações continuam sendo as mesmas e essas estratégias modernas não são seguras. É isso que a gente está tentando dizer para vocês. Então, a doutora Celeste reforça aquilo que a gente falou um tempinho atrás. E aí, Celeste, saindo dessa questão das medicações, né, vamos imaginar que a gente tem um grande público aqui de mulheres com câncer de mama, onde, infelizmente, não existe nenhuma chance, meninas, zero. Ninguém que tem câncer de mama que está aqui nos assistindo pode usar medicação hormonal. E aí, Celeste, vem aquela judiaira, né? Paciente da gente super jovem, na menopausa, cheia de sintomas e não pode usar a principal estratégia, que é a hormonal. Então, tem várias perguntas das nossas pacientes, começando aqui com a questão das ondas de calor. Então, as pacientes entram na menopausa, principalmente as bem jovens, tem muita onda de calor e eu queria saber qual que é a tua experiência com essas opções que a gente tem que não sejam hormonais. Ótimo. Realmente, né, é uma limitação, né, que a gente acaba vivendo, né, Adriana, de não poder fazer o uso do hormônio, né, após o câncer de mama. E as limitações, elas acontecem, e muitas vezes, o que a gente vê? Tem vários grupos, né? Tem aquele grupo que vai ter sintoma muito leve, né? E que muitas vezes, ou o sintoma vai embora sozinho, o calorão passa, vem um pouquinho, depois ele já não vem mais, e que não foi nem necessário, né? Muitas vezes até usar medicação nenhuma, ou nenhuma opção, né? E tem aquelas mulheres que têm sintoma super severo, e daí sim a gente vai, né, ter que lançar mão de alguma opção, tá? Então, esse é uma coisa que já, para introduzir, eu acho importante que todo mundo acompanhe, que é o seguinte: tem calorões que passam sozinho, que não precisa administrar uma medicação, e ele tem na história natural dele, ele vir, ficar um tempo e depois ir embora. Esse que é um calor leve, que vai e que vem, que não incomoda demais, muitas vezes, né, a gente só orienta que a mulher observe e óbvio, né, se ele não for importante e de severidade, não tem necessidade de tratar. Mas o que acontece? Às vezes a gente sabe que essas mulheres que têm esse calor levinho e que vem e que vai, ela acaba usando lá porque alguma vizinha disse para ela tomar chá de amora, ou para ela tomar o fito-hormônio, ou sei lá o quê, ela toma e o calor foi embora. Mas ele ia embora também se ela não tomasse nada. Então, tem algumas medicações que até hoje a ciência não conseguiu mostrar que melhore os calorões, mas que tem um número enorme de mulheres usando porque acha que ele traz algum benefício. E às vezes até entra naquela tua pergunta, a primeira lá de prevenção, né? Eu já estou com 40, não sei, vou começar a tomar soja, vou começar não sei o que para não ter o sintoma. Não adianta. Isso não é nem tratamento preventivo e quando melhorou, se melhorou é porque ia melhorar muitas vezes sem nada, tá? Então, eu também não sei, né, Adriana, esses fito aí, como é que vocês na mama têm tratado, né? Eu acho que ele entra muito assim naquela classe de que não tem evidência de melhora e também a gente não sabe se não pode trazer algum prejuízo, né? Para aquela mulher que já teve, né, o câncer de mama. Até depois eu queria te ouvir em relação a isso. E para aquelas mulheres que têm um calor importante, que está sendo, né, de prejuízo para a sua qualidade de vida, a gente teria algumas coisas medicamentosas, né? E aí os medicamentos não hormonais que têm comprovação, que ajudam para tratar esse calorão, a gente tem aqueles da classe das medicações antidepressivas, né? Que seriam aqueles inibidores da recaptação da serotonina, tipo paroxetina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, e tem a venlafaxina, a desvenlafaxina, e tem uns outros medicamentos que foram usados e são usados até hoje ainda também por neurologista, porque tratam pessoas que têm dor crônica, né? E algumas pessoas até fazem uso só para esse fim, mas se viu que ajudam no calorão,
Foram feitos pesquisas super controladas, daquele jeito que a gente sempre fala, que são as pesquisas que não tem discussão, que realmente mostrou benefício, é porque funciona, que é a gabapentina e a pregabalina, são outras classes que não são dos antidepressivos, né? Então, essas são as medicações que a gente sabe que tem um efeito, né? E que realmente trazem um alívio sobre os fogachos, que são os calorões, acima do que a gente chama de efeito placebo, né? Por quê? Porque foram testadas em pesquisas sérias e que metade das mulheres, em vez de estar tomando a medicação, estava usando um placebo. Claro que elas não sabiam que era o placebo, né? Quando vai lá no final do estudo é que a gente vê. Mas o que apareceu nessas pesquisas? Quem usou alguma dessas medicações que a gente falou, teve redução nos fogachos maior do que a redução das mulheres que estavam usando placebo. Então, isso carimba que aquela medicação é efetiva, né? Isso então, que você são está essas, falando né? é bem interessante, Celeste, porque o que acontece? Tem várias pacientes, a Karen, a Morgana, várias que eu vi ali, que estão aqui, a gente passa esse apuro junto no consultório dos sintomas, mas eu vi alguns comentários aqui, Celeste, sobre o antidepressivo, não quero usar antidepressivo. Eu não sei se é a tua sensação, mas eu, quando eu atendo a minha paciente com câncer de mama, eu sei que o remédio vai ter um prejuízo para ela. Nós estamos tratando câncer de mama, é uma doença grave, e eu sei que eu vou tirar um pouco do sossego dela. Ela vai ter que fazer exercício, ela vai ter que cuidar do peso, e quando esse calor está muito complicado, nós vamos entrar com os remédios. O que eu vejo de difícil, Celeste, é o paciente dizer aqui algumas coisas que disseram assim, eu não quero tomar antidepressivo porque me engorda. Aí o outro, às vezes a gente dá uma receita controlada, como a pregabalina, venlafaxina, aí a paciente não quer tomar remédio controlado, porque elas têm muito medo dos remédios, né? De o remédio ser pior do que o sintoma. Naquela paciente que está judiada, eu acho que eu queria saber se é isso que tu pensa também, eu acho que ela tem que tentar essas estratégias, né? A paciente ali citou que tomou o Retemi, que uma paciente minha não melhorou, e aí tentou outra medicação, não melhorou. Ela tem que, com o ginecologista dela, nessa gama de opções, ir experimentando, né, Celeste? É muito importante isso que tu falasse, Adriana, porque a gente não tem um comportamento igual para todo mundo, né? Então, tem mulheres que respondem super bem, por exemplo, para a paroxetina, e que é controlado, mas como todas essas medicações dessa classe são, mas é um controle que é feito, né? Não tem nada de especial, e quando as mulheres têm uma adaptação boa, funciona super bem, né? Não são medicações perigosas, né? Elas não têm, assim, um risco de terem que ficar tomando aquela medicação. Uma pergunta que seguidamente vem, né? Mas eu não vou ficar dependente desse remédio depois? Tipo, eu não vou ficar viciada, né? Não existe isso, né? Então, é fazer o uso por alguns meses para ver como é que vai ser a resposta. Se funcionou, ok, mantém. Se não funcionou, vai tentar de uma outra classe, né? Porque a gente nunca vai ter uma medicação que funciona bem para 100% das mulheres. Não existe, né? Infelizmente, não existe. Tem muitas pesquisas, né, Adriana, até sendo feitas assim, por alguns laboratórios de fora, para tentar se descobrir e chegar numa medicação nova, né, com outros mecanismos de ação para tentar fazer um controle melhor sobre o calorão. Porque, na verdade, a gente sabe, né, às vezes a gente passa de uma para outra e vai, e tem algumas mulheres que a gente tem dificuldade de conseguir um controle, né, super 100%, né, do calorão. Às vezes diminui um pouquinho, mas... Então, tem algumas pesquisas, né? Isso é uma notícia boa, talvez aí daqui a 2 a 3 a 4 anos é que a gente vai ter isso, né? Com possibilidade de estar já no mercado, mas as coisas estão... É uma área de pesquisa ativa na medicina. Eu acho que isso é uma notícia interessante, né? E boa. Sim, sim. Mas além disso, né, Adriana, eu acho que é aquelas coisas também que a gente seguidamente lê, e eu acho que é importante a gente repetir, né, do calorão. O que também dá calorão? Peso aumentado, né? Isso a gente sabe. Mulheres com sobrepeso, né, ou com obesidade, elas têm mais calorão. Então, tem algumas evidências aí de que mulheres que conseguem perder peso apresentam menos calorão. Tá? Então, isso também é uma coisa, claro que não é fácil, não é simples,
mas é uma notícia boa. E a outra coisa é aquilo que a gente sempre fala, de tentar vestir, né, com roupas mais leves, né, temperaturas ambientes melhores, né, mais baixas, em geral, também são uma coisa que protege contra o calorão, evitar pescoço, né, coberto, aquela coisa toda, e evitar também situações que são mais conflitantes, né, que a gente sabe que o calorão, às vezes, pode ser desencadeado um pouco pelo estresse, né, pelo momento, alguma coisa assim. Tudo isso são coisas que podem também ser adjuvantes, né, a gente chama, né, que vão ajudar um pouquinho também, né. Então, olha só, meninas, a doutora Celeste, ginecologista topíssima, está dizendo para vocês assim, a doutora Adriana acabou com a vida de vocês com remédio, não porque ela quis, mas porque era importante. Nós temos efeito colateral e temos medicações. Tem que ter a nossa boa vontade, vocês têm que dizer isso para o médico, eu estou sentindo calor, e quando ele der alternativas que não funcionaram, vocês têm que seguir adiante, né, Celeste? Tem a opção número 1, opção número 2, opção número 3, tem um bom ginecologista, então vamos tentar, a gente tem que conseguir o melhor. Teve paciente aqui que citou, a Andréia querida, o Zoladex, que com o Zoladex é muito complicado. Essas nossas pacientes que usam o Zoladex e o bloqueio hormonal é ainda pior, mas é o mesmo raciocínio, né, Celeste? Temos medicações além do comportamento e vocês têm que estar abertas para tentar isso e talvez tolerar um pouquinho naquele caso que a gente não consiga o 100%, né? Adri, sabe o que também é legal colocar nessa questão do calorão e ter outros sintomas, né, da menopausa e alternativos que a gente chama, ou seja, não hormonais, são aquelas outras coisas que a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade, né, de ver estudo bem feito para demonstrar benefício. Mas, diferente de medicamentos que a gente acabou de falar, né, de terem cuidado para não usar coisa que não seja aprovada, enfim, esses hábitos, eles não têm malefício. Por exemplo, yoga, relaxamento, terapia de respiração. Tem alguns estudos, e aí até a única coisa é custo, mas terapia comportamental, né, cognitivo-comportamental. Tem alguns estudos mostrando benefício com essas alternativas. E aí, o que eu chamo a atenção? Às vezes o benefício não é direto no calorão, mas melhora a qualidade do sono, melhora a sensação de bem-estar, melhora o relaxamento. E isso acaba trazendo um benefício também, né, indireto no calorão. Então, muitas vezes a gente também, eu acho que é uma oportunidade, né, de falar que essas alternativas, né, que são sem risco, né, tem alguns estudos que mostram, sim, alguma melhora. Né? Não é uma coisa tão certificada, mas, por outro lado, se as pessoas, né, têm possibilidade de executar, algum bem-estar para si emocional poderá fazer. E isso poderá refletir também numa melhora, né, da percepção do calorão. Né? É isso que a doutora Celeste falou, meninas, é fundamental. Vai muito de encontro, Celeste, ao paciente tomar conta da vida dele. A vida, a gente não acorda de manhã com a vida ótima. Nós estamos com problemas, a gente tem que tentar todas as estratégias. Então, sem preconceito com remédio, porque tem receita carbonada, tem que confiar no médico e abrir a mente para as coisas que dão trabalho. É yoga, meditação, tentar achar um caminho de relaxamento. Então, sem torcer o nariz, porque esse caminho é difícil, mas tentando buscar qualidade de vida. Vocês têm que fazer esforço. Então, aquilo que vocês não conhecem, não critiquem e vamos atrás que pode funcionar para vocês. E a outra questão, Celeste, que tem um monte de gente falando aqui, então, assim, as pacientes misturam um pouquinho o calorão que a gente falou, e insônia e depressão, que são outros sintomas que são muito comuns, né, Celeste, em relação ao sintoma de menopausa, eu acho que vai na mesma linha das ondas de calor, né, medicação, né? É interessante porque eles andam muito de mãos dadas, né, o calorão com alteração de sono e com alteração de humor, né, a gente observa muito que eles, às vezes, acometem juntos, né, as mulheres. Então, a gente chama tríade, né? Porque é um triozinho mesmo. E muitas vezes, com certeza, né? Pode melhorar o calorão e o sono, né? Com essas medicações alternativas que a gente falou.
e o sono não vai estar melhorando, ou melhora, né, o humor, mas continua com sono ruim, enfim, tem, né, opções de novo para tratamento também dessas outras alterações, e isso tem que ser bem avaliado, né, Adriana, para ver se há necessidade realmente, né, de usar medicamento, né, se aquilo, essas coisas, por exemplo, de relaxamento, yoga, muitas vezes o próprio sono também responde muito bem a isso, né? Então as coisas estão um pouco interligadas em alguns níveis, né? E em outros poderão não estar tão ligados, mas sim, eu acho que no momento que isso está sendo muito severo, essa queixa, tanto do humor para depressão, né? Como do sono, assim, para uma qualidade terrível de sono, uma insônia, a gente divide um pouquinho, né? Aquela insônia inicial, assim, que a latência é muito grande, a pessoa não pega no sono nunca, ou ao contrário, ela se acorda muitas vezes durante toda a noite, né? Tem que ser, né, bastante atendidas essas queixas e, se necessário, né, avaliadas, né? E quando necessário, tratadas, com certeza, né? Ótimo. Então, assim, meninas, o que a doutora Celeste está dizendo é, vamos lá, procure seu médico. O sintoma é importante, vamos tentar perder peso, fazer exercício, não deu certo, ainda estou sentindo, abram a cabeça para as coisas que não são medicamentosas e sejam honestas com vocês. Quando vocês perceberem que as estratégias não funcionaram, e busquem o médico de novo e bora cuidar de qualidade de vida, às vezes vai ser remédio, a gente não quer que vocês sejam super medicadas, mas viver mal também é muito ruim. Então é nesse caminho que nós estamos indo. E a mulherada aqui está falando bastante, Celeste, da questão da perda de lubrificação vaginal, que esse é outro sintoma. Então, assim, elas falaram da baixa libido, né, Celeste, que eu acho que a gente podia falar disso um pouco antes. Mulherada toda reclamando que não tem relação sexual, porque não tem vontade nenhuma. Tem estratégia para isso? Isso é uma queixa que a gente ouve muito, né? Hoje eu ainda estava no consultório também, e isso não existe dia que a gente não escute, que a gente tenha que estar conversando e verificando as coisas e tudo mais. E mais ainda, né, Adriana, eu acho que no momento que a gente está hoje, nessa doença aí pandêmica que não nos larga, está tudo muito diferente, né? Então, é muito difícil a gente entender e imaginar que a nossa vida possa estar maravilhosa, porque ela não está, né? Não tem como a gente estar feliz na vida, né? E louca para transar, se a gente está com todos esses problemas aí que está todo mundo vivenciando no seu dia a dia. E antigamente a gente ainda dizia, né? Chegava uma paciente com essa queixa, né? A libido tá baixa e tal. E aí, ela tinha tido recente 2 filhos, estão sempre em casa, e a gente sempre tem essa tendência, né? Mas também, tu tá em casa sempre com os filhos, vai viajar, pega um fim de semana, viagem só vocês dois. Hoje nem isso a gente pode dizer, né? Então, voltando à nossa realidade, o que eu acho que é importante, né? A gente sempre fala, né? A libido é uma... Eu brinco e eu faço uma analogia assim com uma roda gigante, né? A roda gigante tem 500 mil cadeirinhas, né? E a questão hormonal é uma cadeirinha daquela roda gigante cheia de cadeirinhas. Então, claro que a questão lubrificação vaginal depende de hormônio, e quando isso está faltando, a lubrificação vaginal tem que ser atendido aquele quesito, né? Para poder ter uma relação que não seja dolorosa, enfim. Mas as outras coisas, desejo sexual, a vontade de estar, né, com o parceiro, né, o início da relação sexual, e aí eu chamo sempre, Adriane, muitas vezes eu mostro no consultório aquele modelo, né, da resposta sexual feminina, né, daquela uma psiquiatra canadense, que hoje é a maior autoridade aí nessa área da sexualidade feminina, que é a Margaret Basson. E ela mudou, né? Total, o desenho da resposta sexual feminina. Né? Porque até ela ter proposto o desenho dela, o que a gente achava? Que a gente funcionava igual aos homens. Né? Master e Johnson nos botavam homens e mulheres quase igual às nossas curvas. E não, é completamente diferente. Então, o modelo de resposta sexual atual das mulheres, como que funciona? A grande maioria das mulheres sai de um neutro. A gente não tem aquela característica que os homens têm, da gente sair já louco para ter relação sexual. Não.
Se a gente é estimulada e bem estimulada, tá? Então eu vou pensar que eu estou a fim de ter relação sexual. E a gente tem uma tendência, por causa da mídia, por causa de muita história que já passou, e filmes, etc. e tal, que as mulheres já têm que estar pronta e querendo, desejando para iniciar a relação sexual desde o início, do ponto zero. E não é assim. Na realidade, isso não é a realidade. A grande maioria, claro que se alguma mulher já está sempre a fim de ter relação, ok, é o perfil dela, mas não é o perfil da grande maioria das mulheres. Então, no momento que eu imagino que o normal é ser diferente do que eu sou, eu estou achando que eu sou anormal. Não, eu sou normal. E isso tudo também vai depender muito da parceria, do ambiente, de como é que eu estou comigo mesma, de como é que está a minha vida. Eu estou feliz? Se eu estou feliz, eu vou estar melhor para sexo. Se eu estou infeliz, deprimida, descontente com o meu trabalho, indignada com a pandemia, não estou feliz com meus políticos, não estou legal com o dinheiro que eu estou ganhando, como é que eu vou estar querendo transar? Mulher é completamente diferente, a gente sempre fala isso. Homem pode estar chovendo, caindo raios, cheio de mosquito, ele não está nem aí, ele vai lá entrando. Mulher tem que estar tudo muito feliz, cheiroso, lindo, maravilhoso, temperatura ambiente, tudo perfeito. E a gente brinca, se ela no meio da relação lembrou que não pagou a conta de não sei do que, acabou tudo. Então não adianta, tem que saber e se conhecer. Acho que isso é importante, né? Também para as pessoas não terem uma expectativa, né, Adri? Eu acho que tem que saber como é que é, né? É isso que você falou aí, Celeste, é sensacional, meninas. Assim, a gente não tá com vontade, a vontade pode surgir. A gente não tá ali super empolgada, a gente se abre para a oportunidade, aceita a relação sexual e vai buscando maneira de ter prazer. A doutora Celeste está falando um negócio super importante. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, o que a gente faz, na verdade, é aceitar as diferenças entre mulheres e homens, que ela falou perfeito, e se permitir se encontrar o prazer durante a relação sexual. Isso é muito legal. O pessoal da Sogisc aqui, doutora Maria Celeste, mandando um abraço para todos, né? Concordando com tudo, eles são Saudades. ótimos. Então, em relação a isso, é muito legal. E tu tocou num assunto que é a questão da lubrificação vaginal, que também tem paciente aqui falando, eu uso Ontrof, eu estou usando creme vaginal, então como que lida? Então a primeira questão do desejo a gente já falou, agora a dificuldade na relação pela baixa lubrificação. Então, aí a gente tem, né, aquela nossa mulher lá no início, né, da live, que tinha sintoma e que ia poder fazer uso de hormônio, etc e tal, essa mulher, em geral, ela vai ter a lubrificação vaginal porque ela vai estar fazendo uso, né, do hormônio que ela está usando para tratar o calorão, ou enfim, né? Então essa mulher usualmente não vai ter queixa, né? Enquanto ela estiver fazendo uso do hormônio, ela não vai ter queixa do ressecamento vaginal. Porém, aquela mulher que passou a menopausa, não tem calorão, não tem nada, a gente não usa hormônio para ela, e aí ela vai, né, em algum momento da vida, vai ter essa sensação da secura, né? O que a gente indica sempre, né? Uso só local, né? Então a mulher tem calorão e não tem outros sintomas, a gente vai usar só vaginal, né? Aí tem pelo menos aí 3 opções, né? Aqui no Brasil para fazer uso de ou creme vaginal, né? Que é esse um que a Adriana falou, que é o promestrieno, né? O nome químico, que é o que menos tem absorção, né, Adriana? Quando faz uso vaginal, ele absorve bem pouquinho, né? Age bastante local. Depois tem um segundo hormônio que também é bastante antigo, que é o estriol, né? Que também, né, tem uma ação boa, enfim, que é creme também. E mais recentemente a gente tem um que é um comprimidinho vaginal, né? Que é o estradiol, né? Que também funciona muito bem e tem uma vantagem, né, Adriana? Porque ele não deixa resíduo, a gente chama, né? Ele não deixa sobrar, ele não fica com creme, né, no dia seguinte. Ele é um comprimidinho que dissolve super rápido, então ele não incomoda nesse sentido. E, claro, tem lubrificante, né, que pode ser usado na hora da relação.
Tem os hidratantes vaginais, né, que também são usados, né, de noite quando a mulher vai deitar, da mesma forma que os hormônios. Esses hidratantes também são usados aí umas 2 vezes por semana, também ajudam de certa maneira. E tem aquela paciente tua, né, Adriana, que teve o câncer de mama, e daí fica aquela discussão, né? Será que pode, não pode? Daí a gente sempre chama atenção de fazer sempre um grupo, né? Mastologista, ginecologista, né? Às vezes se o onco também está, para opinar e ver o que é o melhor para aquela paciente. E vai ter pacientes que não vai ser indicado mesmo, né? Nem o uso desse hormônio só vaginal. E aí, hoje em dia, tem, né, essas técnicas aí que ainda estão no início, mas parecem promissoras, né, Adriana? Que seria o laser ou a radiofrequência, né? Que é o uso, então, de energia, né, aplicada na mucosa vaginal e que faz, né, uma ação ali que se aproxima, né, bastante, assim, do efeito do estrogênio vaginal, né? Então, tem algumas opções hoje, né, principalmente para essa mulher, né, super jovem, que tem uma queixa muito importante de secura e que, às vezes, né, até por ser mais jovem, né, tem um câncer mais agressivo e se evita muito, né, o uso de qualquer coisa hormonal, né? Então, eu vejo o laser muito de valor para essas pacientes, né? Realmente acho que é o grande foco, assim, né, de benefício dele é para essa paciente que não pode, né, fazer realmente o uso de nada e se beneficia, né, dessa técnica, né? Isso, Celeste, que você falou é muito importante. Então, meninas, quem tem médico tem tudo nessa vida. Quando vocês têm os sintomas de vocês de perda de lubrificação vaginal, o contato do ginecologista com o mastologista, porque tem onco aqui também, doutora Celeste, é uma brigaçada. Perfeito, Porque a gente sempre tenta o ginecologista com o onco e com o masto chegar no meio do caminho. Porque nem tudo é de tudo proibido e também não é muito fácil tratar paciente com perda vaginal, que teve câncer de mama. Então, qual que é a dica da doutora Celeste? Brilhante. Ginecologista dá opção. Conversa com o médico que tratou o câncer de mama. Eu posso? E o mastologista vai lá negociar com o onco, que vai negociar com o gineco, e a gente tem que conseguir um caminho bom para vocês. Não conseguimos ainda com as medicações, a gente tem ali a opção do laser, a doutora Celeste disse, então a mensagem é, existem opções. Vocês têm que olhar para o sintoma, dar bola para ele e apresentar para a gente. E teve alguém ali, a Rosane Prado, querida, que falou sobre que a Rosane Boom falou sobre a questão do DIU de Mirena, que acho que a resposta é rapidinho ali, né, Celeste? Estou usando o DIU, entrei na menopausa, posso continuar usando o DIU? Perfeito. Então, o Mirena, inicialmente, ele teria a função de anticoncepção, mas a gente sabe que ele também tem uma função de reduzir o sangramento vaginal, né, de controlar outras coisas como endometriose, enfim. Então, aquela mulher que entrou na menopausa, está até com calorões, já está cheia de sintoma, e está usando Mirena ainda, e se ela vai fazer uso da terapia hormonal, o Mirena é um grande aliado nesse momento, né? Porque ele pode ficar ali, inclusive, ele dura para essa finalidade de associar junto com o estrogênio nesse momento já da menopausa, ele pode ficar até por muito mais do que 5 anos. A gente não tem um estudo super, né, designado com essa finalidade para ver quanto tempo Mirena dura na pós-menopausa. Mas, em média, a gente deixa ele tranquilamente aí, até por fechando uns 7 anos, com uma boa função ainda, desde que a mulher vá fazer uso do estrogênio, né? Se ela não tem sintoma, não tem nada, não tem calor, não vai usar estrogênio, daí o Mirena já não tem muita função, né? Se ela já não está mais menstruando, né? Entendi. Celeste, brilhante. Se eu tivesse assistindo essa live, eu ia adorar. Gente, porque eu tenho certeza que foi muito útil para todo mundo. Te agradeço um monte. Que bom. Muito obrigada mesmo. O convite, estou sempre à disposição e espero aí ter realmente contribuído. Foi um papo muito bom. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Tá? Obrigada, beijo, Celeste. Tudo de beijo, bom. meninas. Até mais. Tchau, tchau.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.